Então, gente, voltando com a parte 2, como eu falei, a escola lá mais parecia um presídio, né? Assim, a gente aparece que a gente tem que ela é muito desconexa da cidade, né? Do local. Tem uma série que mostra lá em cima, né? A escola, até porque a menina foi morta no estacionamento, né? Lá da escola. E quando mostra o prédio de cima, você vê que ele é muito desconexo assim da cidade, né? Ele é um prédio completamente fechado. É como se os adolescentes estivessem realmente dentro de um presídio o tempo inteiro, né? Tá passando um avião aqui agora. E com o decorrer, né, a gente vai vendo aí sempre a polícia trazendo informações. Inclusive, um dos investigadores, ele tem um filho na escola, né, que o Jamie estudava, e o filho dele é quem dá as dicas para ele, que é o primeiro a falar sobre incel, né, a contar para ele, a perguntar se ele já ouviu falar sobre isso, porque eles veem umas mensagens em que o Jamie, apesar de dizer que não conhecia a menina, né, eles encontram nas redes sociais dele essa menina comentando, né, certas coisinhas, e eles acham que eles tinham uma troca de amizade, quando na realidade ela colocava a imagem dessas pílulas, né, chamando ele aí de incel, né, através das coisas que ele postava coisas de modelo, com ofensas embaixo, um monte de coisa, né. E aí essa menina postava isso, né? E o detetive, sem entender, né, achava que eles tinham alguma comunicação. É quando o filho dele conta toda a história aí pra ele, né, da questão do incel, das simbologias, da questão da regra do 80/20, que eu falei pra vocês no outro vídeo. A questão também do significado das pílulas, né? Ele fala até a questão dos coraçõezinhos, né, que você coloca, que eu confesso que eu não sabia de tudo, né? Sou aí não sou geração Z, sou, né, bem antigo, então não conheço muito essas coisas. E ele fica falando pro pai dele: ah, você quando se comunica com a mamãe, você coloca coraçãozinho pra ela, não é? E ele diz: coloca um coraçãozinho vermelho. Aí ele: pois é, coração vermelho é paixão. Coração amarelo é interesse, roxo você tá afim da pessoa, e por aí vai, né? Ele vai dizendo vários significados dos corações, que eu não me lembro direito agora, mas até isso ele fala, né? E ele diz que tudo na internet, né, hoje em dia, para os jovens e tudo mais, tem um significado, né? Se você coloca uma coisa completamente diferente, aquilo ali quer dizer muito. Então ele fala sobre essa questão das pílulas e tudo mais. E é aí, pela primeira vez, né, o detetive ele abre a mente dele sobre isso, ele vai pesquisar, ele vai atrás, junto com a parceira dele, e eles começam, né, a ver aí um mundo de coisas se abrir, depois que eles conhecem essa questão de incel e tudo. Eles terminam vendo que o Jamie, ele realmente era muito fechado, ele queria se aproximar dessa menina, né, da escola, ele tinha um interesse por ela, mas ele não conseguia, né, ele não tinha aquela coisa de ter um incentivo, né, de se achar capaz disso, muito pelo contrário, ele se achava completamente deslocado, né, tanto ele como os três amigos que ele andava, né, e aí ele acaba vendo nas imagens, né, pela fita, né, até então ele se julgava inocente, e ele diz: não, mas a gente tem as imagens aqui. Aí ele mostra, né, que ele indo ao encontro dessa menina, tipo, perseguindo ela. E aí eles tentam ter uma conversa, ela dá um empurrão nele e cai no chão, e ele cai por cima dela com uma faca que ele já estava, né, e termina dando aí várias facadas nela, né, matando. E quando perguntado, né, ele disse que não, que ele só queria dar um susto nela, mas que acabou tendo aí um acidente, né? Ela tentou agredir ele, alguma coisa assim, e ele, né, se defendeu. Essa é a história que ele conta. Mas depois a gente vê que, com toda a história, né, com todas as descobertas, que na realidade a menina, ela não queria papo com ele, né? Ele já perseguia ela há um tempo, assim, tipo, ele queria ter uma certa aproximação dela, né? Nesse dia ele se juntou com os amigos para tentar dar um susto nela, aquela coisa do incel, de tentar fazer a pessoa pagar de alguma forma. E ela acabou dando um empurrão nele, né? Ali ela dá um empurrãozinho nele, ela fica chateada e ele termina em um surto, né? Não era a premissa dele matar ela no primeiro momento, mas depois o que ela acaba dizendo para ele, né? Na discussão, ele acaba caindo por cima dela e desferindo ali diversos golpes nela, matando, né? E quando entra a psicóloga para poder conversar com ele, né? Ela percebe que a cabecinha dele, né, não tá nada bem e que a loucura dele vai mais além aí da questão do incel, né?
ele dá diversos, é, como é que se diz, entendimentos, né, sobre essa questão. Ele inclusive chama a detetive de patricinha, começa a rebaixar muita coisa nela, né? Você diz, você se sente, você se acha muito assim. É esse mesmo papo dos incels, né? E aí ele se irrita, ele fala um monte de coisa, inclusive todo mundo tá aclamando esse episódio, né, que é o terceiro episódio. É muito bom, é maravilhoso você ver assim realmente como se comporta a mente de uma pessoa dessa. E depois de tudo isso daí, né, a psicóloga não tem mais nada a fazer a não ser assinar o laudo dele, né, e dizer que realmente a saúde mental dele é precária, né, e ele termina sendo mandado aí para um hospital psiquiátrico, né, e passam aí diversos, acho que passam uns 2 anos mais ou menos, e é aniversário do pai dele, e já mostra a família, né, vivendo sem o pai, né, aliás, sem ele, né, só a mãe, o pai e a filha. E apesar do tempo ter passado, a família ficou extremamente marcada, né, por tudo. O pessoal picha o carro do pai dele, de fama, a irmã, a mãe, né, o pai é muito zoado, né, passam meninos pela rua e picham a casa, fazem de tudo, né, e o pai fica completamente abalado, né, porque na cabeça dele ele até fala uma coisa, eu achei que ele estava protegido dentro do quarto dele, né? Ele não fazia nada, ele ficava ali quieto. Então é nessa hora que a gente faz a reflexão sobre essa necessidade de você acompanhar, né, a vida, principalmente dos adolescentes, essa questão de você deixar seu filho trancado dentro do quarto. Meu filho, ele faz muito isso, né? Ele é muito voltado para essa questão de jogos, de criação de jogos, né, de animação e tudo mais. Então ele passa no tempo livre dele, ele passa uma parte no computador, mas eu estou sempre ali olhando, procurando, né, apesar dele ter 14 anos, mas eu estou sempre vendo, né, procurando, perguntando com o que ele está falando, etc, porque a gente tem que olhar mesmo, né, apesar do meu filho ter uma cabeça extremamente boa, assim, muito na dele, ele sabe realmente o que pode, o que não pode, mas eu estou sempre olhando, sempre acompanhando, porque a gente tem essa função, né, esse dever, como pai, como mãe. E a questão do diálogo também, aqui em casa a gente sempre conversa muito com ele, senta, conversa, fala sobre diversos assuntos, né, e aconselha e faz tudo, né. E essa necessidade, né, o pai até fala, tem uma cena aqui muito triste dele abraçando o ursinho que ele tinha, né, que fica na cama dele, no quarto dele, intocado, depois que ele fica preso, e o pai abraça aquele ursinho e chora muito e fala, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter me tocado, né, onde foi que eu falhei, eu poderia ter observado. E a mãe também se culpa bastante, começa a pensar se foi realmente uma boa mãe e tudo mais. E é muito triste, porque a gente vê ali um drama muito horrível, né? Porque apesar dos pais amarem o filho ainda, né? Ficou aquela coisa abalada. Tem um momento que o pai não consegue nem falar com ele, né? Ele não consegue mais continuar um papo, porque a cabeça do pai também tá muito abalada, da mãe, da irmã e tudo mais. E é isso, né? A série ela é muito reflexiva sobre essa questão de você saber, de você conhecer, né? O filho que você tem, de você conversar. A gente sabe que a gente não pode monitorar tudo 100%, né? E que também existe aquela coisa de sua cabeça ser o guia, mas a gente tem que dar uma olhadinha aí, né? E a qualquer menor sinal, né, leva para um terapeuta, né, faz todo aquele estudo, né, para tentar evitar uma possível coisa pior, né, no futuro. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.